chamar Joaquim Montes, que entrou na Alpas 21 quando nós abrimos em 1998, sem nenhuma pretensão, era só editar nossos livros para os nossos alunos. Então, a Alba Pires Ferreira, nossa vice-presidente, convidou Joaquim Montes e entrou para a Alba 21 e foi nosso jurado por muito tempo. Ele lia cada texto, lia cada poema e atribuía uma nota. Somente os textos com nota acima de 7 eram convidados, ainda são convidados para a nossa coletânea. Joaquim Montes tem de poesia com ninguém. Passarei para ele, então, a palavra. Boa noite a todos. Peço um pouquinho de silêncio, porque agora é a parte formal do evento. Agradecemos ao proprietário nos haver cedido as dependências. Agradecemos a todas as pessoas aqui presentes. Uma entidade cultural não se faz a não ser que tenha adeptos. Mais uma vez estão reunidos aqui os quixotes do século XXI. Divido a humanidade em dois tipos de homens: os que são e os que têm. Os que são os quixotescos lanceiros de Miguel Cervantes de Saavedra em Dom Quixote, lá no Dom Quixote, que em cima de um cavalo esquálido lutava contra pás e moinhos de concreto, simbolizando a luta do bem contra o mal. Os que são mudam os destinos do mundo. Os que são, meus queridos acadêmicos empossandos e meus irmãos confrades já empossados, minha caríssima presidente Roseli. Os que têm, aos que têm, não interessam mudanças porque perdem privilégios. A humanidade sempre andou assim, sempre com a riqueza nas mãos de muito poucos, que na velha Europa durante 7 séculos, quase 8, se acumulavam os interesses dos castelos e os critérios eram apenas os que tinham inscrição no registro geral do reino. Com o crescimento do comércio e entrada de dinheiro, especialmente dos judeus que lutavam contra o cristianismo e fugiam também do islamismo e eram mortos, se corresse o bicho pegava, se parava o bicho comia. Sempre foi assim. Por que quero lhes dizer, estou encaminhando nesse prólogo para falar sobre a Alpas? Porque nas academias de letras, nascidas ao tempo dos gregos, no jardim de Platão, onde formava os seus discípulos, ali no jardim de Academos, e daí veio a palavra academia, ali aqueles que tinham condições e sonhavam em mudar o mundo, inscreviam naquele momento um novo pensamento antitético, a antítese contra o que estava posto. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Um grupo pequeno querendo manter privilégios e um grupo grande querendo espaço para poderem se manifestar.
que faz um organismo viril capaz de combater as mais célebres e rijas ditaduras. É claro que só pode ser coisa de quem sonha em mudar o mundo. Existe alguém mais profundo na tendência de mudar o mundo do que aqueles que pensam em mudar o mundo para poder distribuir melhor a riqueza, para poderem permitir com que a vida não seja hostil? O que é o poeta? O poeta é o transfigurador da matéria da vida. Toda vez que a vida é hostil, surge o poeta para transfigurar e poder sentir-se vivo e capaz de um processo mudancista. Por isso, o diletante poeta que pensa que o seu ego, a sua personalidade egóica, sempre escrita no eu, poderá se confundir com poesia, comete um erro muito grave. Poesia nunca vem do ego, nunca vem do eu, porque o ego não escreve poesia, o ego escreve através da emoção e através dos seus alter egos. Por isso é que Fernando Pessoa, quando criou os seus heterônimos e os individuou em 4 célebres que vocês sabem, em Álvaro de Campos e Ricardo Reis, enfim, quem gosta de poesia tem que conhecer Fernando Pessoa e tem que ter uma ideia de que aquela construção, como quando Fernando Pessoa, em 1928, disse em Tabacaria, e usa muito o eu, não é o eu de Fernando Nogueira Pessoa, é o eu de Álvaro de Campos, que é o seu alter ego falante. Enfim, só escreve poesia o alter ego e nunca o ego. Por isso, é errado construir poesia eu. Cansei de encontrar milhares desses 17 anos de Alpas, milhares de textos, em que apenas há um confessionário íntimo de um pretenso poeta, que fica no primeiro momento, que é o momento de inspiração ou de espontaneidade. Não faz o segundo momento, que é o da transpiração. E o que fixa definitivo o poema é a transpiração, onde prevalece a intelecção, a razão. A inspiração é a centelha original que produz a criação poética, mas é a intelecção que fixa o texto. Estou cumprindo aqui a minha missão como orador oficial da Alpes, sempre chamado pela presidente Rosélia nesses últimos quase 2 decênios, e cada vez com 68 anos, 41 anos de ativismo, cada vez procuro mais e mais o mergulho, buscando a metáfora. E sem metáfora não existe poesia. Peguem um texto e que, se querem saber se ele se trata de poesia, versos com poesia, porque há versos sem poesia. É o verso que o autor pretende que seja poesia, mas não o é. Procurem ver, se constatarem metáforas, que é a subversão do sentido original do vocábulo, vocês estarão frente a uma linguagem que não é uma linguagem comum. É a linguagem mágica, que
que é capaz de transfigurar a vida. Isto ocorre também com os bons prosadores. As exigências rítmicas na poesia são específicas. As exigências rítmicas para a prosa, que também as tem, é inespecífica. Nem sempre tem aquele andamento modular que os velhos clássicos traziam dentro de um soneto, com Petrarca, 700 anos, por exemplo, ou com Shakespeare. Aproveito isto, porque não consigo imaginar uma academia que seja apenas externa nas suas manifestações de pelerines, medalhas, enfim, destas sequelas acadêmicas ou academicistas do mundo. E quer queiramos, quer não, cada pessoa procura uma identificação com os organismos, assim como o fardão da Academia Francesa no século XVIII, decretada pelo rei a pedido do cardeal Richelieu. Hoje vivemos um novo tempo. Estamos aqui, um bando de idealistas, um grupo de idealistas, de sonhadores, de pessoas que pretendem mudar o mundo e que, curiosamente, meus irmãos acadêmicos, quando chega a hora da política, a grande maioria, especialmente dos poetas, porque ficam fora do mundo, fogem de um compromisso no voto. Acham que isto é coisa para aqueles cabos eleitorais da vila. Não esqueçam disso. Nós somos o eleitor formador de opinião, não é, Luciana Carreira? O eleitor formador de opinião carrega aqueles que os respeita. O eleitor formador de opinião, ele sabe que vai buscar e vai necessariamente buscar no coração do seu irmão acadêmico, do seu irmão ilustrado, num país que pouco lê. O Brasil lê 3,8 livros habitante ano. O Rio Grande do Sul lê 5,6 livros habitante ano. A maior média nacional. Sabe quanto leem os americanos? 19 livros habitante ano. Sabe quanto leem os alemães? 22 livros habitante ano. Sabe quanto leem os franceses? 24 livros habitante ano. Sabe quanto leem os japoneses? 24,7 livros habitante ano. Talvez por isso o eleitor americano consiga entender que tem que autorizar, através dos seus representantes, no orçamento do Senado e no Congresso americano, de bilhões de dólares para armar as suas forças armadas, para roubar o petróleo do Iraque, inventar e controlar os meios de comunicação, dizendo que lá dá armas químicas do senhor Saddam para lhe surrupiar o petróleo. A mesma coisa acontecida no Afeganistão. Vão dizer, é hora de falarmos sobre essas coisas? Sim, é hora de falar sobre essas coisas. Porque nós estamos construindo um grande país. E um grande país se faz com homens de livros. Um grande país, e a lição é de Monteiro Lobato, que sonhava com petróleo. Não adianta nós colocarmos nos ombros do governo aquilo que é a ação direta da comunidade. O corrupto é fruto do corruptor. E o corruptor é aquele que não tem uma liderança capaz de dizer não. A Alpas nasceu com esse compromisso. O compromisso de uma mulher, mocinha, e que agora, professora, hoje é mestra, se preparou, realizou 20 coletâneas em 16 para 17 anos.
e o critério qual foi para chegarmos à academia hoje, Academia Internacional de Artes, Ciências e Letras, ALPAS 21, a palavra do século 21. Por isso eu estou lhes dizendo, nós temos que formatar a palavra do século 21. E o formato da palavra do século 21 é o mesmo formato da palavra do século 20, com o Antônio Soares, por exemplo, que lutava lá na Angola, ao tempo da opressão do continental português, e ele estava lá fazendo o poema silenciosista. O silenciosismo, ele é o único representante no Brasil. Ele denuncia no silenciosismo aquilo que não pode ficar no silêncio. Porque, meus irmãos queridos, como dizia o padre Antônio Vieira no sermão da 60ª, palavras sem atos são tiros sem bala. A ALPAS veio para mostrar que tem bala na agulha. E vem juntando gente de vários países, como Lopito Feijó, que foi deputado lá ao tempo de que Angola se construíra pelas mãos de um Agostinho Neto, que dizia assim: tenho em minhas mãos os fuzis que não tenho, mas eu tenho no meu coração as balas que expulsarão o inimigo que nos oprime. Sejam muito bem-vindos, futuros acadêmicos. Saibam que não estão entrando em uma instituição acomodada, uma instituição que busca a palavra. Nós não queremos poetas que babam no babeiro se achando maravilhosos, nem escritores que se achem maravilhosos, porque a palavra, tanto no poema como na prosa, ela é letra morta se não tiver o leitor. Vamos fazer leitores, produzindo obras, cada um produzindo obras individuais, atuando nas suas comunidades, tanto os correspondentes como os sócios acadêmicos titulares. Porque um grande país, repito com Monteiro Lobato, se faz com homens e livros. Muito obrigado.